Algumas pessoas vão passear na floresta em busca de paz, enquanto outras embarcam em uma aventura. Há também aqueles que se aventuram na floresta apenas para se deparar com as descobertas mais intrigantes, desde artefatos supostamente usados por Robin Hood até alguns estranhos olhos. Bem-vindo a um novo vídeo, aqui estão as 15 coisas estranhas encontradas na floresta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 15. Um anel medieval usado pelo infame Robin Hood. Quando você ouve a palavra Sherwood, o que vem à mente talvez seja Robin Hood, que vivia no coração da floresta de Sherwood, em Nottinghamshire. A floresta era muito maior na época de Robin Hood e se estendia por mais de 100 mil acres. Hoje resta apenas uma pequena fração da antiga floresta. Robin Hood é uma figura estabelecida no folclore, mas talvez nunca saibamos se ele era uma pessoa real ou não. Robin Hood pode não ter sido nada mais do que um pequeno ladrão, em vez de um herói que roubou dos ricos para dar aos pobres. Mas sua história continuará viva. Talvez os laços deste anel com o bandido tenham feito com que seu preço disparasse para 46 mil dólares em valores atuais. Este anel medieval foi descoberto na floresta de Robin Hood Sherwood por Mark Thompson, um caçador de tesouros amador de 34 anos. O anel, adornado com uma pedra de safira vibrante, provavelmente pertencia a uma pessoa de grande riqueza e status. Durante o período medieval, as safiras eram muito valorizadas nessa época, não apenas por sua beleza. Acreditava-se que elas tinham beleza, mas também por suas propriedades místicas. Os especialistas acham que poderia ter sido um bem precioso de um nobre ou membro do clero, dadas as gravuras religiosas de um menino Jesus de um lado e de uma santa do outro. Desde então, os especialistas autenticaram o anel, confirmando suas origens medievais. Provavelmente foi feito 250 anos depois que se pensava que Robin Hood vagava pela área. Embora não estivesse diretamente relacionado ao lendário Fora da Lei, o local onde foi descoberto aumentou seu valor. O anel foi leiloado na Christie's, onde se esperava que alcançasse um preço alto. O valor exato pelo qual o anel foi vendido não foi revelado, mas sabemos com certeza que Mark nunca recebeu o valor real que foi buscado pelo anel, pois a regra determina que quem o encontra dividirá os lucros meio a meio com o proprietário. Agora, aqui vai uma pergunta. Se você encontrasse algo valioso na floresta, você denunciaria às autoridades ou guardaria para si mesmo? Dependendo do que descobrisse, ele poderia manter tudo em segredo, mas se estivesse no lugar de Thompson, provavelmente teria feito a mesma coisa que ele, denunciado-o às autoridades. Número 14. Uma flecha de prata usada por Robin Hood. Agora, aqui está outra descoberta incrível feita em Nottinghamshire, e mais uma vez tem ligações com a infame figura de Robin Hood. Em 2021, Cush Ray, um tatuador de 32 anos, fez uma rara descoberta enquanto pescava com imã em um rio com seu amigo em Nottinghamshire. Ray retirou uma ponta de flecha medieval que os historiadores dizem que remonta ao século XII ou XIII, um período frequentemente associado a um fora da lei lendário. Esta descoberta gerou uma excitação considerável, especialmente porque Budby está localizado perto da floresta de Sherwood, o lendário refúgio de Robin Hood e seus homens alegres. A proximidade com a árvore mais velha, supostamente usada por Robin Hood como esconderijo, também tornou esta flecha aparentemente comum ainda mais valiosa. Enquanto alguns especularam que esta flecha poderia estar relacionada com a lendária Flecha de Prata, conquistada por Robin Hood em uma famosa competição de arco e flecha, alguns acreditavam que, além do local onde foi encontrado, não havia nada de extraordinário no objeto. Independentemente da verdade por trás da flecha, Ray ainda acreditava ter feito uma descoberta única na vida. Número 13. Um misterioso crânio humano. Em outubro de 2020, um caminhante fez uma descoberta arrepiante nas profundezas da remota floresta estadual de Durai, localizada perto da fronteira de Nova Gales do Sul com Queensland, encontrando um crânio humano parcialmente enterrado na vegetação rasteira da floresta densa e isolada. Não sei você,
mas tal descoberta é suficiente para me fazer fugir. Essa descoberta acabou levando equipes forenses a irem ao local para determinar se o caminhante encontrou vestígios históricos ou prova de um crime. As autoridades que encontraram o crânio acreditaram que ele parecia estar lá há algum tempo. A floresta já foi o local preferido de trabalho dos garimpeiros, então este crânio pode ter sido os restos mortais de alguém que morreu na área há mais de uma década, até os dias atuais. No entanto, a verdade por trás deste crânio permanece desconhecida. Número 12. Árvore petrificada de 20 milhões de anos. No alto das montanhas do norte da Grécia, aninhada entre as paisagens acidentadas das montanhas Pendos, existe uma árvore petrificada com 20 milhões de anos. Sim, você ouviu direito. Esta impressionante árvore de 25 metros de altura foi descoberta durante obras rodoviárias perto da famosa floresta petrificada da ilha. E apesar de sua idade, esta árvore estava bem preservada com seus galhos, raízes e até folhas delicadas ainda intactas depois de todos esses milênios. Ironicamente, aquilo que manteve esta árvore preservada durante milhões de anos é a razão da sua morte. A preservação desta árvore deve-se a uma erupção vulcânica cataclísmica que cobriu toda a floresta de cinzas e lava. Tal como a infame erupção que enterrou Pompeia, as espessas cinzas vulcânicas combinadas com fortes chuvas transformaram a área num ponto quente de fossilização. Preservando a árvore com detalhes surpreendentes, a árvore petrificada agora habita um Parque Geográfico Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Tem sido um tesouro para os cientistas, mas esta floresta é única, mesmo para esses padrões elevados. É a primeira vez em 25 anos que uma árvore com características tão intactas é descoberta na área, tornando-se um marco importante na compreensão dos antigos ecossistemas da região. Número 11. Uma caixa verde assustadora descoberta na floresta. Em março passado, os usuários de um fórum online ficaram entusiasmados depois de uma postagem de um australiano que encontrou uma misteriosa caixa verde enquanto caminhava por uma trilha em Katoomba, no coração das Montanhas Azuis. A caixa foi encontrada acorrentada a uma árvore na base de uma trilha popular para caminhadas. A caixa gerou um frenesi de especulações online. Alguns sugerem que poderia ser um geocache, um recipiente escondido usado em um jogo global de caça ao tesouro, onde os participantes usam o sistema de posicionamento global para encontrar tesouros escondidos. Outros, no entanto, acreditam que a caixa poderia conter objetos muito mais sinistros. Por enquanto, a caixa permanece lacrada. Você tem alguma teoria sobre o que poderia estar dentro? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 10. Raro unicórnio asiático visto na floresta. Quando você pensa em unicórnios, provavelmente não pensa nesta criatura, mas é quase tão rara e evasiva quanto a criatura mítica. Esta criatura é frequentemente conhecida como unicórnio asiático. É nativa da cordilheira Anamite, uma cordilheira acidentada que fica na fronteira entre o Vietnã e o Laos. Esta área é conhecida pela sua rica biodiversidade, que abriga muitas espécies não encontradas em nenhum outro lugar da Terra, com seu habitat e natureza indescritível. Não é surpresa que só em 1992 os investigadores descobriram esta criatura e desde então apenas registraram alguns avistamentos dela. O animal parece um análogo com chifres longos e finos, mas tem marcantes marcas faciais brancas e elegante pelo marrom que o diferencia. Mas no ano passado, em 2023, os conservacionistas e o órgão central do Vietnã detectaram um saa. Esta é a primeira vez em mais de uma década que esta criatura enigmática é documentada na natureza. Este recente avistamento é uma vitória para aqueles que trabalham incansavelmente para proteger a espécie. Os esforços de conservação intensificaram-se nos últimos anos para proteger o saa das ameaças duplas de perda de habitat e caça ilegal. O avistamento do saa é a prova do sucesso destas iniciativas, embora ainda haja muito trabalho a fazer para garantir a sobrevivência da espécie.
Número 9. Uma superestrada romana com 1.900 anos. Quase 2.000 anos atrás, os invasores romanos construíram uma estrada. Hoje, depois de milênios, os arqueólogos descobriram a estrada com 15 toneladas de altura e 85 pés de largura. Surpreendentemente, não contém buracos que cobrem as estradas modernas. Esta antiga superestrada tinha uma estrada central de paralelepípedos projetada para movimentos rápidos de tropas, com estradas adicionais para gado e valas profundas para drenagem. Esta é uma das maiores estradas romanas que encontramos nos últimos anos, e a sua dimensão provavelmente pretendia intimidar. Elas foram construídas logo após a conquista romana no século I, sua escala foi provavelmente escolhida para mostrar a destreza da legião romana às pessoas que viviam nas proximidades. Embora hoje pareça nada mais do que uma estrada comum, há milhares de anos atrás, foi uma das mais longas estradas romanas já construídas. Número 8. Um urso e um mel maluco. Nas profundezas das montanhas remotas da Turquia, há abelhas que coletam néctar para abrigar as flores. Agora, essas abelhas produzem um tipo de mel maluco particularmente letal. Em pequenas quantidades, o mel louco pode causar leve euforia, tonturas e até alucinações, razão pela qual tem sido usado há séculos na medicina tradicional. Os efeitos do mel foram documentados pela primeira vez por antigos soldados gregos em 401 anos antes de Cristo, durante a sua retirada através da região do Mar Negro. Conforme registrado pelo historiador Xenofonte, eles consumiram-no sem saber e foram abatidos não pelas forças inimigas, mas pelos potentes efeitos do mel. Isso ocorre porque as flores do rododendro contêm graianotoxinas, um grupo de neurotoxinas que tem alguns efeitos bastante interessantes. No verão de 2022, na província de Dussi, no noroeste da Turquia, eles descobriram um filhote de urso tropeçando e choramingando na floresta. Algo parecia errado com o filhote, e não demorou muito para descobrir exatamente o que estava errado. O jovem animal consumiu muito mel, e por isso, o urso, carinhosamente chamado de Balquis, que significa menina do mel, foi levado às pressas por autoridades da vida selvagem ao veterinário mais próximo. Felizmente, ela se recuperou totalmente e mais tarde foi devolvida à natureza. Número 7. Rádio espião soviético que funcionou perfeitamente, encontrado na mata no final da década de 1980. Fabricado pela União Soviética, trata-se de um spyware projetado para comunicações de alta frequência. Era capaz de transmitir mensagens criptografadas a distâncias de até 750 milhas. O próprio dispositivo era dividido em 3 módulos principais: o transmissor, o receptor e uma unidade de armazenamento digital. Esses componentes foram engenhosamente projetados para funcionar apenas quando os 3 estivessem juntos. Uma proteção inteligente contra uso não autorizado. Foi uma surpresa quando, em 2019, arqueólogos escavando perto da coluna alemã descobriram o mesmo spyware usado pelos soviéticos. O que pretendia ser uma escavação de rotina de uma vila romana na floresta Hamk transformou-se numa descoberta inesperada. Este é um código de rádio espião soviético perfeitamente preservado chamado STIR ou SWIFT, ou formalmente, Unidade ER-394 km. O dispositivo fabricado em 1987 na União Soviética provavelmente foi enterrado pouco antes da queda da Cortina de Ferro em 1989, estava em perfeitas condições e tinha apenas uma bateria necessária para funcionar perfeitamente. Provavelmente destinava-se a operações secretas, possivelmente monitorando locais sensíveis nas proximidades, como o Centro de Pesquisa Nuclear Ullis e a Base Aérea de Norvén, ambos locais críticos durante a Guerra Fria. O que é mais interessante é que a maioria dos rádios soviéticos eram rotulados em cirílico, mas este apresentava letras romanas, o que significa que provavelmente se destinava a um agente familiarizado com as línguas ocidentais. Número 6. Pinheiro plantado há mais de 1 milênio. Nas terras altas do norte da Grécia, localizada nas antigas montanhas Pindos, havia uma das árvores mais antigas conhecidas na Europa.
Adonis ebósnio, o pinheiro que os investigadores dizem ter sido plantado há mais de 1000 anos. Adonis era apenas uma muda quando o Império Bizantino floresceu e a sua vida testemunhou um milênio de história, desde a ascensão e queda dos impérios até a descoberta do Novo Mundo e do alvorecer da era digital. O que é surpreendente sobre esta árvore é que os pesquisadores não estavam procurando por ela quando a descobriram. Cientistas liderados pelo dendrocronologista da Universidade de Estocolmo, Paul Kusk, estavam estudando o clima da Terra usando cronologias de anéis de árvores quando acidentalmente encontraram esta árvore antiga. Imagine a surpresa deles quando encontraram uma árvore com 1750 anéis de crescimento, indicando sua idade. Apesar do ambiente hostil e dos nutrientes limitados da alma nas montanhas Pendos, Adonis continuou a prosperar por mais de 1 milênio. O segredo é bastante simples. A região permaneceu relativamente intocada pela atividade humana durante mais de 1000 anos. Este isolamento protegeu estas árvores antigas do abate de mudanças no uso da terra que reivindicaram tantas outras florestas antigas. Aqui está o texto modificado conforme solicitado. Número 5. Mais de 100 grafites antigos encontrados esculpidos em árvores. Graças a um projeto da autoridade do Parque Nacional de New Forest, foram documentados mais de 100 exemplos de grafites históricos gravados na casca de antigas árvores florestais na Inglaterra. Acontece que os humanos gostam de deixar suas marcas em todos os lugares, mesmo nos tempos antigos. Essas gravuras datam de séculos e vão desde mensagens simples até marcas de bruxas aterrorizantes, símbolos que se acredita afastarem os espíritos malignos. Acreditava-se que essas marcações, muitas vezes círculos concêntricos, protegiam contra forças malévolas, uma prática que remonta às tradições profundamente enraizadas de folclore e superstição da Inglaterra. Também entre os grafites estavam marcas de King ou símbolos em forma de ponta de flecha usados pela Marinha Real no século XVIII e início do século XIX para marcar árvores reservadas para a construção naval. Apesar da sua finalidade original, muitas destas árvores marcadas nunca foram derrubadas e, em vez disso, resistiram ao teste do tempo. Parece que a tradição de gravar mensagens em árvores florestais continuou até o século XX, quando os especialistas também encontraram mensagens de soldados estacionados nas florestas durante a Segunda Guerra Mundial. Número 4. Cartógrafo encontra joias da Idade do Bronze na Suécia. Em abril de 2021, um caminhante sueco encontrou um tesouro de joias enterrado na floresta perto de Alinga, na Suécia. O que ele encontrou não foi apenas um tesouro de joias qualquer, mas um que remonta à Idade do Bronze. A descoberta, que consiste em cerca de 50 artefatos, data de mais de 2.500 anos e acredita-se que tenha pertencido a uma mulher de alto escalão durante a Idade do Bronze Final. Os itens incluem anéis de pescoço intrincados, espirais de bronze, anéis de braço e até mesmo uma cabeça de machado de bronze. Todos notavelmente bem preservados dada a sua idade. Ao contrário dos cemitérios típicos, esta horda não foi encontrada em uma tumba, mas escondida sob uma rocha em uma área montanhosa e arborizada. Na área, isto levou os especialistas a especular que as joias poderiam ter feito parte de uma oferta cerimonial ou de uma demonstração de riqueza semelhante às cerimônias potlatch, praticadas por algumas culturas indígenas, onde itens valiosos são dados para demonstrar poder e status. O caminhante não imaginava que uma caminhada rotineira o levaria a descobrir uma das maiores hordas já escavadas no final da Idade do Bronze no país. Número 3. Uma horda medieval. À primeira vista, esses objetos cinzentos podem parecer nada mais do que estranhas formações rochosas, mas se você olhar de perto, verá que na verdade são moedas. Sim, você ouviu direito, estas são moedas que foram usadas por volta de 1320 no que hoje é a Alemanha, Suíça e França. 1.500 peças dessas moedas medievais foram descobertas na Floresta Negra da Alemanha em maio de 2024.
Elas foram encontradas na Vila de Gal durante a construção rotineira da linha do oleoduto, e o número de moedas levou a horda a ser conhecida como a maior de seu tipo na região desde 1949. Essas moedas eram principalmente de Briach-Freiberg e Zingen, com algumas de Basel-St. Gallen e outros locais de cunhagem próximos. A área era conhecida por seus ricos depósitos de prata no passado, e essas moedas refletem a riqueza e a importância econômica da região durante o período medieval. Após a notável descoberta, as moedas foram enviadas a especialistas para limpeza e conservação. Após extenso estudo e documentação, essas moedas provavelmente serão exibidas para o público ver e apreciar. Número 2. Uma pedra que qualquer um pode mover. No coração de Brittany, na França, aninhada na encantadora floresta Welg Goat, encontra-se uma das maravilhas mais fascinantes e desconcertantes da natureza, a Shaking Rock. Esta rocha pesa impressionantes 137 toneladas ou 302 mil libras. Mas até uma criança pequena pode mover este objeto aparentemente imóvel. A rocha trêmula está empoleirada precariamente em uma base rochosa muito maior, o que significa que, desde que a pessoa saiba onde empurrar, ela pode mover essa pedra pesada sem suar a camisa. A rocha repousa sobre uma pequena crista ou pico, permitindo que a pessoa incline-se ou sacuda-a com um leve empurrão no ângulo certo. Esta posição única confere-lhe uma espécie de gangorra, razão pela qual os visitantes migram para a Floresta de Cabras pela sua beleza exuberante e para experimentar a sensação surreal de mover uma pedra que parece muito além do poder humano. Número 1. Um par de olhos estranhos no chão. Um homem que mora perto de uma área arborizada na Nova Zelândia ficou perplexo quando descobriu que parecia ser um par de olhos no chão. Não sei sobre você, mas ver isso no chão vai fazer você pensar que tropeçou em um par de olhos. Mas o que são essas coisas estranhas? Elas são conhecidas como estrelas da Terra. Por mais sonhadoras que seu nome pareça, as estrelas da Terra nada mais são do que cogumelos e definitivamente não são tão atraentes quanto seus nomes, pois são encontradas em vários habitats ao redor do mundo. Esses cogumelos peculiares recebem esse nome devido à sua aparência única e emergente em forma de estrela. À medida que as jovens estrelas terrestres amadurecem, elas se assemelham a pequenas formas ovais que assumem a forma de bolas ou ovos, ou neste caso, globos oculares. No entanto, quando os cogumelos jovens encontram as condições adequadas, a sua casca exterior abre-se e os braços dobram-se para trás, formando uma estrutura semelhante a uma estrela em torno do saco desportivo central. Ao contrário de outros cogumelos, as estrelas terrestres não são comestíveis e não têm valor para os humanos, exceto pelo seu aspecto peculiar, o que leva algumas pessoas a secá-los e recolhê-los. Por isso, se encontrar algo estranho no chão enquanto você estiver na floresta, não se preocupe, pode ser outro fungo. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!